Pessoal, boa noite. Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade sobre aquela introdução que a gente iniciou na aula de ontem sobre lógica fuzzy, sobre a definição e os conceitos fundamentais, e a gente vai ver um código que envolve a implementação de lógica fuzzy. E assim a gente finaliza o nosso conteúdo da disciplina de inteligência artificial. Existe muita coisa a ser explorada, o que a gente viu aqui é só uma pequena ponta das ferramentas do que pode ser feito dentro da IA. Então tem muita coisa. Hoje a gente tem nuvens como a Amazon e a Azure da Microsoft, a Amazon, a AWS da Amazon, né? Que tem diversas ferramentas já integradas de inteligência artificial e a gente pode utilizar isso de forma transparente. Assim como foi mostrada a ferramenta da Google, o Teachable Machine, que a gente pode utilizar. Então, a gente tem diversas ferramentas, diversas técnicas que podem e devem ser utilizadas diante dos mais diferentes problemas. Então, hoje a gente vai finalizar o conteúdo sobre lógica fuzzy, a definição, que é importante ficar claro, a gente entender o que é e quando utilizar essa ferramenta, essa técnica, e a gente vai ver um código na sequência. Então, só repassando, então, lógica fuzzy, como a gente viu ontem, é uma técnica de inteligência artificial utilizada para controle. Então, num mundo onde a gente utiliza, na maioria das vezes, controles analógicos, como o chuveiro, ou como, se você quer sintonizar aquela antena, você vai mexendo para os lados. Aqui, no caso de lógica fuzzy, a gente utiliza para poder fazer o controle de sistemas digitais. Porque um sistema digital tradicional, ele é 0 ou 1. Ou eu faço parte de um conjunto, ou eu faço parte de outro conjunto. A lógica fuzzy já me permite eu ter uma variação em níveis de intensidade entre um conjunto ou outro. Quanto eu participo de um conjunto ou de outro conjunto. Então, só passando os conteúdos que a gente viu na última aula. Então, quando a gente vai trabalhar com lógica fuzzy, dependendo da intensidade que algo está acontecendo, vai ser a intensidade que eu vou dar saída. Então, eu não vou ter esse conjunto ligado ou desligado, ou eu estou na intensidade 1, 2, 3 dentro de um conjunto de valores discretos. Então, eu posso ter um valor infinito contínuo dentro do intervalo entre 0 e 1, dependendo de como a gente modela isso. Então, a gente viu que, como conceitos básicos, a gente vai ter uma variável linguística, que vai ser ali algo que a gente vai modelar, e a gente vai ter os conjuntos dentro dessa variável, ou seja, os valores linguísticos ou conjuntos fuzzy. Então, para a distância, por exemplo, eu posso ter muito longe, longe, perto, muito perto, por exemplo, como a gente já viu ontem. Então, no conjunto clássico, eu saio de forma abrupta. Então, uma pessoa menor que 1,75 é baixa, maior que 1,75 é alta. Então, eu mudo de um conjunto, ou seja, eu pertenço e não pertenço. Então, essa lógica clássica, lógica booleana, a gente chama, dentro da teoria fuzzy, de conjuntos crisp. E agora, aqui dentro de lógica fuzzy, a gente tem esse conceito de função de pertinência, que eu tenho uma função sigmoidal, aonde eu vou participar, aonde um determinado valor ele vai fazer parte de um determinado conjunto com um nível de intensidade. Então, quando a gente fala em fuzzy, ela é totalmente definida por sua função de pertinência, que vai dar como saída um nível de intensidade. Então, uma pessoa com 1,60, ela tem pertinência de 0,5 para o conjunto de pessoas altas. Uma pessoa com 1,70, ela tem pertinência de 0,8. E existem diferentes funções que a gente vai tratar hoje. Então, foi todos os conceitos que a gente passou na aula de ontem. E tendo a lógica nebulosa ou lógica fuzzy, a gente tem essa interseção entre os conjuntos. Então, um determinado valor que a gente vai dar de entrada, ele pode fazer parte de diferentes conjuntos fuzzy. Então, se eu estou mapeando lá a variável idade, então, se eu entrar com um valor, ele pode fazer ao mesmo tempo parte do conjunto jovem quanto do conjunto adulto. Então, se eu entrar com um valor aqui 23, ele vai ter uma pertinência aqui para adulto de 0,3, por exemplo, e para jovem aqui de 0,7, 0,8. Um ponto importante é que quando a gente está fazendo isso, a soma das pertinências nem sempre vai dar 1. Então, eu posso ter a pertinência que faz parte do conjunto jovem de 0,8 e a pertinência que faz parte do conjunto adulto de 0,4. Isso depende da forma que a gente realiza a modelagem. Ou seja, aqui a gente tem uma função trapezoidal,
Aí depois aqui eu tenho um trapézio que ele vai reto, eu posso ter uma função beta, que parece um sobe e desce, né, um elíptico. E aí a gente pode ter diferentes funções que podem ser utilizadas dentro da lógica fuzzy. Aqui a gente tem mais alguns exemplos. Então, a lógica fuzzy ela é totalmente definida por sua função de pertinência. Então, eu tenho os conjuntos definidos para uma determinada variável que eu quero modelar, e a gente vai ter essa função de pertinência. E ela vai definir o quanto algo, um determinado valor que a gente está entrando, ele pertence ou não a um determinado conjunto fuzzy. Então, só um exemplozinho, né? Lógica difusa e a lógica clássica. Lógica clássica, eu tenho uma interseção clara entre os conjuntos. Lógica difusa, eu vou partindo de um conjunto para outro de forma gradual. Então, aqui eu tenho um degradê que representa bem isso. Então, eu vou ter níveis de intensidades. Dentro do processo de fuzzificação, a gente vai ter lá, eu tenho um sistema que eu vou fuzzificar ele, ou seja, eu vou pegar uma determinada variável e vou criar os conjuntos fuzzy. Então, essa é a primeira parte que a gente faz. Então, deixa eu pegar aqui no Paint, só para poder ilustrar. Então, se a gente fosse modelar um determinado conjunto aqui, vamos pensar que a gente vai modelar um conjunto aqui de... A gente vai ver um exemplo de um sistema que ele faz a sugestão de gorjetas. E ali, essa sugestão de gorjetas, eu vou dar notas ali para o atendimento e para a comida. E aí eu vou ter, numa escala de notas aqui, eu vou ter de 1 a 10, e aí eu vou ter a saída do nível de pertinência que ele pertence a um determinado conjunto. Então, aqui eu posso ter uma escala aqui saindo de 0 até 10, que aqui vai ser as notas aqui. Então, eu quero aqui, isso aqui eu vou falsificar uma variável, por exemplo, comida. Então, eu vou falsificar a comida o quanto ela é boa, é a qualidade da comida. Qualidade da comida. Então, aqui eu vou dar notas de 0 a 10, e aí a minha saída aqui, eu vou ter níveis de intensidade aqui, que eu vou ter de 0 a 1. E aí, quando eu vou fazer isso, eu posso ter que a minha comida, que ela vai ser ruim, eu posso ter que a minha comida, que ela vai ser boa, e eu posso ter que a minha comida, que ela vai ser muito boa. Então, quando que a minha comida vai ser ruim? Então, minha comida ruim, ela vai ter intensidade máxima aqui, ó, ou seja, ela vai ter intensidade máxima em 1, e ela vai deixar de ser ruim lá no 5. Então, qualquer valor que eu entrar de 0 ou 5, ele vai ter um nível de pertinência dentro desse conjunto aqui que eu estou definindo como ruim. Quando que a minha comida ela começa a ser boa? Minha comida ela começa a ser boa, por exemplo, quando eu vou ter uma nota aqui perto de 3, aí eu atinjo aqui o nível de... Ela passa a ser boa normal aqui até no 5, depois do 5 até aqui mais ou menos no 7, ela continua aqui com máximo e boa, e ela vai deixar de ter pertinência boa total lá no 9, por exemplo. Então, estou formando um trapézio aqui. E quando que a minha comida começa? Aqui a gente está falsificando para boa, um conjunto boa. Então, a variável que a gente está trabalhando aqui é a qualidade da comida, e eu estou criando 3 conjuntos, eu posso ter vários conjuntos aqui. E eu vou ter a minha comida lá, o meu conjunto ótimo. Então, a minha comida ela começa a ter pertinência em ótima, por exemplo, ali perto do 6, por exemplo, atinge pertinência máxima ali no 9, e dali para frente, ou seja, dali para frente ela sempre vai ser ótima. Então, aqui, ó, a gente definiu uma variável, que é a qualidade da comida, e a gente está criando os nossos conjuntos fuzzy, que é ruim, boa e ótima. E na hora que eu for programar, o que eu vou fazer? Vou fazer assim, ó. Se a comida é igual a boa, então a gorjeta, que a gente tem que falsificar também, que é uma outra variável, é boa. Mas o que é boa? O que é ruim? O que é ótimo? Isso vai depender do nível de intensidade. Então, o nível de intensidade que ele fazer parte do conjunto boa, então se eu der uma nota aqui, por exemplo, 5, então com a nota 5 aqui ele vai ter intensidade máxima de boa. Então, se eu der uma boa, ele vai dar uma gorjeta boa, ou a gorjeta pode ser ruim. Então, com a intensidade máxima, ele vai aplicar o máximo que a gorjeta é boa.
Se ele for boa aqui, a intensidade boa for de 0,3. Aqui, por exemplo. E de ruim também. Então, ele vai aplicar 0,3 de gorjeta boa mais 0,3 de gorjeta ruim. E aí ele faz essa soma. Então, o que é 0,3 de gorjeta boa? Ele vai lá no processo de fosificação. O que é 0,3 de gorjeta ruim? Ele vai dentro do processo também. Então, ele faz, o processo de defosificação faz isso automático. Então, fosificação é o quê? É a gente pegar uma determinada variável, como no exemplo que qualidade da comida, e criar esses conjuntos. Ruim, boa, ótima, ruim, muito ruim, normal, média, e ótimo e excelente. A gente pode criar quantos conjuntos, dependendo daquilo que eu quero controlar. Quem vai criar esses conjuntos e quem vai definir aonde vai iniciar um conjunto, aonde vai terminar o conjunto, que tipo de função que eu vou utilizar, que isso aqui a gente está vendo de maneira geral, uma função trapezoidal, eu posso ter uma função triangular, uma função sigmoide, uma função beta. Qual função a gente vai utilizar para poder definir essa pertinência? Isso é o especialista daquilo que eu vou modelar. Então, se eu vou fazer o controle, por exemplo, de uma estufa, vai depender do especialista, se essa estufa, que tipo de cultura que está nessa estufa, que tipo de sistema de ventilação que eu tenho lá, quantos controles. Então, aonde vai definir o que é quente, o que é ideal e o que está frio dentro de um sistema de controle de uma estufa é o especialista. Ele que vai definir esses intervalos. Então, o que é o processo de fosificação? É pegar algo que eu quero controlar, ou seja, eu quero controlar aqui a qualidade da comida, eu quero ter um processo, eu quero entrar com um valor exato e eu quero ter algo impreciso. E as nossas regras vão ser dessa maneira aqui, vão ser de forma imprecisa. Então, a gente consegue fazer um controle analógico para sistemas digitais. Então, a gente tem esse processo de fosificação que a gente viu. A gente vai ter o nosso banco de regras lá que a gente definiu e a máquina de inferência fuzzy, que aí vai ser a biblioteca que vai fazer essa junção. Ah, então, se esse valor que eu dei, ele tem 0,3 de pertinência para estar no conjunto bom e 0,3 de pertinência para estar no conjunto ruim. Então, ele vai multiplicar 0,3 do que é bom, 0,3 do que é ruim, vai juntar isso. Esse processo aqui, e aí ele vai defosificar, ele vai voltar. Ou seja, esse processo de retorno aqui para o sistema físico. Ah, então se a comida ele tem lá uma nota 5, ele tem uma determinada pertinência no conjunto, que na hora que eu voltar ele vai devolver uma pertinência para uma gorjeta. Se a gorjeta é boa, normal ou se é ruim. Então, essa é a estrutura. Que é a mesma coisa que a gente acabou de ver anteriormente. A gente viu que tem N aplicações. Então, a fosificação é isso que eu acabei de falar. A gente vai pegar valores físicos do sistema, valores que eu estou lendo do meu sensor ou de uma determinada entrada, e eu vou aplicar no meu modelo. Então, fosificar, eu definir uma variável e definir os conjuntos dele. Então, aqui a gente tem o exemplo aqui para um sensor aqui. Então, eu estou lendo um sensor de linha. Esse aqui é só um sensor de segue-linha do Arduino lá. Então, até um determinado ponto de iluminância aqui, ó, tá vendo aqui, ó, de 0 a 100 aqui, de leitura do sensor, ele está lendo que é preto. Depois ele deixa de ter pertinência para preto e começa a ter pertinência para branco. Então, o sensor ele vai fazendo a leitura. Até dentro dessa estrutura aqui, ó, tem uma simulaçãozinha que ela é bem legal. É esse aqui. Esse aqui é um robozinho fuzzy, que ele é feito em C Sharp, e aí ele vai fazendo a leitura das distâncias que eu tenho para as paredes. Quanto maior a pertinência que eu tenho para uma determinada parede, que ele está fazendo a leitura aqui, ele vai fazer com que ele tenha que virar para o outro lado. Vendo? Aqui, ó, ele está fazendo a leitura. Então, se eu tenho maior pertinência para um lado, ele vira para o outro. Se eu tenho maior pertinência para um lado, ele vai virar para o outro. Então, ele sempre vai procurar os espaços brancos. Quando ele olha aqui e tem algum espaço que está preto, ele vai virar sempre para o outro lado. Então, ele está fazendo a leitura aqui nos 3 eixos, para ele percorrer. Então, algo parecido com isso a gente faz no segue-linha do Arduino. Então, a gente vai fazendo, a gente faz a leitura do sensor e ele fica indo para um lado para o outro. Quando a gente faz com fuzzy, a gente evita que ele fique tão abrupto assim. Ele faz de uma forma um pouco mais linear. Isso aqui é bem legal, esse simuladorzinho. E isso aqui está utilizando fuzzy por trás. Para poder fazer. Quem está fazendo esse controle aqui de virar é um sistema fuzzy, com os devidos grupos de pertinência.
As regras fuzzy é assim, se o X ele pertence a um determinado conjunto, então o Y vai fazer parte de outro conjunto. É o que a gente acabou de ver e a gente vai ver na prática, na sequência. E a defasificação é o quê? Quando eu falo, se a comida é boa, então a gorjeta é boa, ele vai olhar lá no conjunto boa da gorjeta, de acordo com o nível e intensidade que ele teve da comida boa, se é de 0,3, ele vai aplicar também 0,3 no conjunto bom lá que eu falei, e vai ver qual o valor resultante para me dar como retorno. É o mesmo processo. Então, fuzzificação, dentro desse processo de fuzzificação de um problema, você tem que analisar o problema, vai ter o especialista, definir quais variáveis que eu quero controlar. Quais variáveis? Então eu vou ter um sensor de temperatura e umidade. Então eu tenho que fuzzificar essas duas variáveis, esses dois sensores. Eu vou receber como parâmetro aqui como que é o atendimento e como que é a comida. Então são dois parâmetros, vou fuzzificar. Qual que vai ser a minha saída? Eu vou ter que fuzzificar ela também. Eu tenho que definir quais funções de pertinência, que tem algumas, a gente vai ver, tem triangular, trapezoidal, gaussiana, beta, e a gente tem que criar as regiões, onde que inicia cada um dos conjuntos. Então tem diferentes funções, que dependem do problema. Aqui, só mostrando como exemplo, aqui tem a função beta, que é essa forma, 1 dividido por 1 mais x menos y dividido pelo beta. O beta, ele define qual que é a abertura que eu tenho aqui da minha função. Aqui um valor básico, aqui para ter uma função dessa maneira, a gente utiliza 30 aqui no valor de beta, mas aí a gente pode aumentar. Aí vai depender de quão rápido ele vai sair de um conjunto para outro, né? Que quanto mais eu vou abrindo, eu vou definir a saída dos conjuntos. Elevado ao quadrado. Se você olhar essa fórmula aqui, ó, aqui em cima, deixa eu ver se eu consigo mostrar, ó, a fórmula aqui, ó, é 1 dividido por 1 mais a potência, né, que está ao quadrado aqui, igual está aqui, x menos y, ou seja, que é o valor que eu tenho aqui, que é o de entrada, menos o que eu estou considerando naquele conjunto, dividido pelo valor de beta. Aqui é um valor constante de 30. Então, aqui, ó, o meu x, eu estou entrando com 5,5. Então, eu tenho o meu conjunto baixo, eu estou falando que o meu conjunto baixo aqui começa em 1,30. E o meu conjunto alto aqui, ó, ele tem... o meu conjunto baixo, ele tem pertinência máxima em 1,30. Então, ele começa aqui atrás, ele tem pertinência máxima em 1,30. E depois que ele passa aqui, ele vai descendo. Então, conforme eu saio do 1,30, ele vai perdendo pertinência. Conforme eu vou chegando perto do 1,30, ele vai ganhando pertinência. 1,80 aqui é do meu conjunto alto. Então, ele começa aqui, ele vai subindo, até que 1,80 ele tem um conjunto alto e ele perde totalmente a pertinência de alto, depois de acordo com a abertura de 30 que a gente colocou. Então, se eu entrar com um valor aqui, ó, de 1,30, ele tem pertinência máxima para alto. Só que ele tem alguma pertinência ele tem pertinência máxima para baixo aqui, ó. Só que ele tem alguma pertinência para alto também, porque os conjuntos eles têm interseção. Então, quando a gente fala 1,30 aqui, ó, 1,80 ele começa aqui, ó, perto, bem devagar. Então, ele tem pertinência de 0,26. Então, a gente tem essa interseção, por mais que eu estou com a pertinência máxima aqui no conjunto baixo. Isso aqui na função beta. Se eu colocar lá 1,35, eu tenho pertinência de 97% para baixo e 31% para alto. Se eu colocar 1,40, pertinência de 90% para baixo e 36 para alto. 1,50, 69,50. 1,55, olha lá, é o ponto de interseção certinho dos dois. Pertinência é 59. Então, a soma ali não vai bater 1, porque eu vou ter essas interseções e depende da função, depende de como a gente está modelado. Se eu colocar lá, 1,60, agora ele já tem mais pertinência no conjunto alto. Tá vendo mudando aqui, ó? Se eu colocar 1,70, pertinência está quase chegando no máximo do alto e perdendo pertinência no baixo. 1,80 atingiu pertinência máxima aqui no alto. E depois, se eu colocar 1,85, ó, ele está perdendo pertinência do alto, tá vendo? 1,90. Mas o que tem depois do alto? Aí depende da modelagem. Aqui, como eu usei uma função beta, ele sobe e desce. Se eu quisesse uma função que ela para, eu teria que usar uma função trapezoidal. Aqui tem um outro exemplo de uma função trapezoidal aqui. Então, eu tenho o meu x1, que é onde começa, o x2, que é onde que dá o máximo, o x3 é onde que terminou o máximo, e o x4 é onde que finalizou. Então, se eu estou calculando aqui, como exemplo aqui, qual que é o valor? Aqui eu tenho, ó, o x1 é o 30, aí ele começa a ter pertinência no 30, algum controle que a gente vai fazer. Ele tem pertinência máxima no 50,
termina no 60, então entre os 50 e 60 ele tem pertinência 1, até que no 80 ele vai perder pertinência. Então aqui se eu estou entrando com o valor 80, ó, a gente vai ver que ele tem pertinência 0. Aqui eu tive que fazer alguns ifs, porque a função trapezoidal ela tem essas fórmulas aqui. Se eu colocar aqui, por exemplo, ó, 33, ó, 33, eu estou começando a ganhar pertinência dentro desse conjunto aqui, ó, que ele começa em 30, ó. Então ele tem aqui, ó, a minha pertinência de 0,15. Se eu colocar aqui, ó, 40, eu estou aumentando a pertinência, ó. Se eu colocar 50, eu já tenho pertinência máxima. Entre 50 e 60, ó, eu tenho pertinência de 1. Se eu colocar até 60, pertinência de 1. Se eu colocar 65, ó, eu já estou perdendo pertinência no conjunto, eu já estou na descida. 68. Então, tudo isso é modelado por graus de pertinência. Então, eu entro com um valor que eu li de um sensor ou algo que eu estou entrando no meu sistema, e o processo de classificação vai me dar um nível de pertinência. Então, quando eu falo que eu estou com 0,5 de pertinência nesse conjunto, dependendo da regra que eu fiz, ele vai multiplicar esse 0,5 para poder dar a minha saída no conjunto que eu falei que tinha que ser. Então, se eu falei lá, qual que é? Eu falei que a gorjeta boa, o valor máximo dela é 10. E aí, se eu falei, se a comida é boa, a gorjeta é boa. Mas aí a pertinência do que eu tenho lá para boa é de 0,5. Então, ele vai pegar 0,5 sobre o que é bom lá na saída. Então, 0,5 vezes o máximo do que é bom é 10. Então, 0,5 vezes 10, ele vai dar um retorno de 5. Então, se a minha pertinência é de 0,5, ele vai aplicar isso dentro da saída. A gente não vai fazer essa atividade aqui por questão de tempo, mas se a gente falar qual que é o valor de pertinência para um x de 30 aqui. Então, se eu tenho aqui, ó, o 50, ó, o 50 ele tem pertinência máxima. O 30, ele vai ter uma pertinência aqui de 0,4. E a ideia é colocar essa fórmula aqui, ó. O valor de 10 aqui é o valor de beta. Mas geralmente a gente usa com 30 para poder não ir tão rápido. Então, se eu colocar aqui, ó, é aquele exemplozinho que a gente acabou de ver. Ó. Se eu colocar uma pessoa com 30 anos, aqui está com altura. Aí a gente teria que fazer a mesma coisa que a gente fez ali na altura, ó, a gente só iria mudar para a idade, para poder ter a saída. Então, de maneira geral, a gente tem o processo de falsificação, vai fazer a inferência e a defalsificação. A gente vai fazer um exemplo aqui, ó. Aqui são outras aplicações que a gente vai fazer. Isso aqui depois eu deixo como atividade. Baseado naquilo que a gente vai fazer agora, que eu vou mostrar, isso aqui dá para fazer. Que é para poder falsificar. Duas variáveis de entrada, umidade, temperatura, e de saída, que vai ser a ventilação. E aqui tem os valores de início em Java. Não vai dar tempo a gente fazer isso juntos, mas é uma atividade que geralmente a gente trabalha. Quem quiser tentar fazer ela é bem interessante. Como que tudo funciona? Existe uma definição, existem algumas APIs que a gente consegue trabalhar com lógica fuzzy, seja em C#, seja em Java, em outras linguagens. A gente utiliza uma API para Java. E existe uma definição da I3E, deixa eu achar aqui. A I3E que tem a definição da linguagem para poder fazer controle em lógica fuzzy, que é a FCL. Até eu coloquei no ambiente aqui, se eu não estou enganado. Deixa eu só olhar aqui. Fuzzy. Aqui, ó, definição I3E FCL. Quem quiser baixar aí para poder acompanhar, eu vou baixar ela aqui. FCL é Fuzzy Control Language. É como se fosse uma definição de um arquivo, como se fosse um XML ou um JSON, mas é um arquivo estruturado, onde a gente vai definir um conjunto. A gente realiza o processo de falsificação, defalsificação, definição de qual função de pertinência a gente vai utilizar e quais regras que a gente vai utilizar. Isso aqui é bem legal, que como é definido pela I3E, que é a Associação Internacional de Engenharia Elétrica, isso aqui é utilizado para poder fazer controle de sistemas de automação, como o CLP.
Lembra que eu falei que fuzzy é muito utilizado dentro da engenharia, principalmente engenharia elétrica, engenharia de controle de automação? Então, isso aqui ó, é definido pela I3E. É a definição da linguagem FCL, ó, que é a Fuzzy Control Language. Então, aqui tem toda a definição, a estruturação do arquivo que eu vou mostrar para vocês na sequência. Deixa eu só descer aqui numa parte dele que é interessante. E aqui ele explica aqui o que é CRISP-set, que é a lógica 0 e 1, qual é a função de ativação, acumulação, processo de fuzzificação, defuzzificação. E aqui tem várias terminologias aqui que é bem interessante. E aqui está falando como você faz a integração do FCL com qualquer sistema, e aí ele mostra alguns exemplos aqui. Aqui tem uma interface. Tudo isso aqui é a forma de fazer um controle de um sistema automatizado. Isso aqui, como eu falei, é utilizado para sistemas automáticos, como CLP. E aqui tem a definição da estrutura. Então, aqui está a estruturação de uma função, se a gente for criar aqui. Tem a definição aqui do arquivo também, processo de fuzzificação. Então, aqui tem um exemplo, eu estou falando que a temperatura aqui está resfriada ou está aqui se ela está quente. Então, quanto que ela começa a ser resfriada aqui? Então, ela sai de 1 aqui, ó, ela tem pertinência máxima aqui. Aqui eu tenho coordenadas x e y, né? Então, aqui eu vou ter pertinência máxima. Aqui eu vou ter pertinência máxima de 1 até 3. Então, aqui, ó, no 1, 3 eu tenho pertinência máxima, então ele sai de 1 a 3. E ele perde pertinência aqui no 27, 0. Aqui, ó, na posição 3, aqui no 3, 0. Então, no X, no 3, no 0, aqui ele começa a ganhar pertinência aqui, que eu tenho que ter cuidado aqui, o warm aqui. E ele ganha pertinência máxima lá no 27, 1. E dali para frente, sempre ele vai ser esse valor. Então, aqui é uma forma de modelagem. E a gente vai ver todo o código aqui de exemplo. Então, o que a gente vai fazer aqui como exemplo? A gente vai ver um sisteminha, esse código aqui, ele está no ambiente virtual. Deixa eu voltar aqui, para a gente poder ver. Aqui no ambiente virtual, eu coloquei um código Java aqui, ó, que está Fuzzy Java Alunos. É esse mesmo código que eu vou mostrar agora, se vocês quiserem abrir para poder acompanhar. Então, aqui é um código no NetBeans, mas vocês vão ver que dentro dele mesmo não tem muita coisa. Ele é um sisteminho onde a gente vai entrar aqui com nota do atendimento e nota da comida, e a gente vai aplicar isso aqui, tem os conjuntos fuzzy, que a gente definiu, e o sistema fuzzy ele vai sugerir uma gorjeta. Aqui, ó, quando a gente vai fuzzificar, a gente tem que criar um arquivo FCL. Dentro dessa API de Java que a gente está utilizando. Existem outros métodos. FCL, como eu falei, é Fuzzy Control Language, que é a linguagem padrão definida pela I3E. Então, ela é um padrão da indústria, é interessante conhecer. Então, a gente abrindo esse arquivo aqui, ó, esse f.fcl, a gente vai ver que o que tem dentro dele é aquela definição. Então, eu tenho aqui, que é um teste aqui que eu coloquei o nome, e aí eu vou ter minhas variáveis de entrada, que vai ser serviço e comida, minha variável de saída, que vai ser gorjeta. Para cada variável dessa, eu tenho que fazer o processo de fuzzificação. Então, a primeira que eu vou fuzzificar é serviço, que é o atendimento, né? Então, eu vou ter 3 conjuntos aqui, ó. Vou ter ruim, bom e excelente. Isso aqui, ó, são coordenadas x, y. Se eu colocar aqui, deixa eu abrir o Paint aqui e colocar do lado. File new. Então, se eu colocar aqui, ó, o que é ruim dentro desse processo de fuzzificação aqui, ó. Aqui eu tenho um x e y, aonde eu vou ter aqui, logicamente, o y, que é o nível de pertinência sempre é de 0 para 1, e aqui a minha comida aqui que eu estou fuzzificando é o meu serviço, né? Estou dando notas de 0 a 9, 0 a 10. Então, eu vou ter aqui de 0 a 10. Se eu colocar um 5 aqui no meio, só para a gente poder ter uma ideia. Então, quando eu falo o que é ruim, o ruim é que ele vai ter pertinência máxima aqui, ó. Ele começa... Opa, deixa eu tirar aqui. O ruim... Deixa eu mudar a cor. O ruim, aqui no 0, 1. Então, no 0, 1, ele tem pertinência máxima. E ele deixa de ter pertinência para o ruim no 4, 0. Então, tá vendo? Ele começou no 0, 1, que é aqui, ó.
Ó, ruim começou a ter pertinência máxima aqui, e ele deixou de ter pertinência no 4, 0. Então, x é aqui, ó, 4 no x, no 0 no y. Então, esse aqui é o conjunto ruim. O que é o meu conjunto bom? Ó, eu começo a ter pertinência no bom aqui no 1, atinjo pertinência máxima de bom no 4, fico com o bom até no 6 e deixo de ter pertinência de bom no 9. Então, é essa modelagem, mais ou menos, que é o conjunto bom. E o que é o excelente? Ele começa a ter pertinência aqui no excelente no 6, atinge pertinência máxima no 9, e dali para frente, como a gente não falou nada, sempre ele vai ser ali excelente. Então, essa modelagem aqui de exemplo são os 3 conjuntos que a gente está criando. Esse primeiro aqui é o conjunto ruim, esse segundo aqui é o meu conjunto bom, e esse terceiro é o meu conjunto excelente. Então, se eu entrar com uma nota aqui, por exemplo, se eu falar que a nota é 4. Então, 4, ele faz parte de qual conjunto? Ó, 4, ele já perdeu a pertinência no ruim. E ele já ganha, ele já tem pertinência aqui, ó, no bom. Então, 4, ele é bom. Se eu colocar 6, ele começou a ter pertinência no excelente. Então, ele não tem nada ainda, mas ele ainda está no bom. Se eu colocar 7, ele está ganhando pertinência no excelente, mas ele tem mais pertinência no bom. Então, é essa modelagem que a gente faz. Então, a definição onde começa e termina cada conjunto e quantos conjuntos, isso que é o processo de fasificação. Então, ó, tá vendo? Fasify, fasificação. Estou fasificando o serviço. Estou definindo os meus conjuntos. E se eu quiser fazer a função sino? Tem como? É só a gente definir o nome da função e falar onde que ela bate o máximo, e qual que é o grau de abertura. Aqui, para comida, vou criando 3 conjuntos, ruim, normal e deliciosa, também tem aquele mesmo processo ali que eu acabei de mostrar. E gorjeta, que é o processo de defasificação, que é o retorno, né? Tenho 3 conjuntos, ruim, ruim, normal e generosa. Então, ruim começa com 0 lá, e ele deixa de ter... a gorjeta ruim, ele começa com 0, tem pertinência máxima aqui no 5 e deixa de ter pertinência no 10. Então, o que é uma gorjeta ruim? Ele sai de 0, aí depois no 1, aí ele ganha, aqui é um trapézio, e ele deixa de ter pertinência no 10. Normal. Uma gorjeta normal aqui. Ele começa a ter pertinência normal no 10, aqui não está dando interseção, né? Ganha pertinência máxima normal no 15 e termina no 20. E generosa, ele começa no 20, tem pertinência máxima no 25 e termina com 30. Aqui define qual que é o tipo, ele vai pegar o centro da gravidade, que basicamente é a média. E o que é as regras? As regras é isso aqui que ele vai olhar. Ó. Se o serviço é ruim, então a gorjeta é ruim. Se o serviço é bom e a comida é boa, e a comida é normal, então a gorjeta é normal. Se a comida é deliciosa, então a gorjeta é generosa. Se a comida é excelente, então a gorjeta é generosa. Mas o que vai ser essa saída? É o grau de pertinência. De acordo com o grau de pertinência que ele fazer do conjunto ruim, ele vai multiplicar o máximo lá do conjunto ruim. De acordo com o grau de pertinência que ele tiver que o serviço for bom e a comida for normal, ele faz a junção disso e ele vai aplicar o normal, a pertinência desses dois aqui, na minha saída da gorjeta normal. Então, quem faz esse processo, esse cálculo, é a máquina de inferência fuzzy. A gente cria as regras. Então, tá vendo como as regras que a gente cria aqui, ó, é baseado nos conjuntos que a gente tem. Então, a gente tem as nossas variáveis linguísticas, que é aqui, que é serviço, gorjeta, e a gente tem os nossos conjuntos, que é ruim, normal, generosa. Então, eu tenho as minhas variáveis, que são as variáveis linguísticas, e os meus conjuntos. Então, o que a gente está criando aqui, ó, essas regras, elas são imprecisas. É o que é fuzzy, é a lógica do impreciso. Então, a gente não está definindo, ó, se a nota for maior que 7, então a gorjeta é igual a 10. Eu não estou fazendo algo determinístico. Eu estou falando de acordo com o grau de pertinência que ele tiver em cada um dos conjuntos. Se a gente olhar lá no código em Java, ele não tem nada demais. Se olhar aqui no source, aqui, ó. Deixa eu só mostrar um exemplo. Só tem essa função aqui, que é o JButton aqui, que é o clique. Olha lá, tá vendo aqui, ó. Importante, né? Eu importei aqui as bibliotecas do JFuzzyLogic. Aqui dentro de Libres, vocês podem abrir que tem um arquivinho aí, ó, jfuzzylogic.jar.
que é essa biblioteca que a gente está utilizando, que não tem nativo do Java. Aí a gente importa, como já está aqui em cima nos imports, e depois que eu importo, eu vou criar aqui. Eu vou instanciar um objeto aqui, que é esse fis. Então, quando eu criar uma variável tipo fis, eu vou conseguir carregar. Então, eu estou criando uma variável fis, que eu estou chamando de fuzzy, e eu estou fazendo um load nesse arquivo f.fcl. O que é esse f.fcl? É esse arquivo aqui, ó, aonde eu criei os meus conjuntos fuzzy e criei as minhas regras, onde está tudo definido. Então, eu carreguei ele aqui. Aí aqui eu estou vendo se eu consegui carregar, né? Aqui o JChart, que é só para poder mostrar, a gente vai conseguir ver os conjuntos. E aí o que eu estou falando? Ó? Eu estou setando, ó. Eu tenho duas variáveis de entrada aqui, ó. Tá vendo? Ó? O serviço e comida. Então eu estou setando serviço e comida com os valores, o serviço com TXT serviço e o comida com TXT é comida. Então eu só estou setando, convertendo para double aqui, né? Porque as entradas aqui são reais. Estou mandando o meu sistema fuzzy fazer a avaliação do processo. E depois vou pegar essa resposta que ele vai pegar a minha saída, que é a gorjeta. Então, quando eu mando avaliar, eu vou pegar o resultado da gorjeta. O que é a gorjeta? É a minha variável de saída aqui, ó. E aí depois eu estou mostrando LBL saída, eu estou mostrando qual que é a minha saída. E eu estou mostrando o resultado aqui. Então, se a gente vê aqui, ó, então vocês podem ver aqui que eu não estou dando print nenhum valor. É o sistema de inferência mesmo que está fazendo. Aqui, ó, dentro do sistema, então você vai entrar lá com atendimento é igual a 5 e a comida é igual a 7, uma nota que eu dei, e pedir para ele sugerir uma gorjeta. Aqui eu estou vendo as modelagens. Aqui, essa modelagem aqui, ó, é exatamente o que a gente definiu aqui no arquivo FCL. Ó. Então, quando eu faço a definição dos conjuntos aqui, ó, tá vendo? Tem serviço, comida, tá vendo o início, o fim aqui, ó, e a gorjeta? Tá vendo, ó? Quando eu falo aqui, ó, a comida, tá vendo? Ó? Que ele tem pertinência máxima aqui ó, de ruim, e depois ele começa a pertinência aqui de deliciosa. Aqui normal, né? E depois, por último, aqui deliciosa. Serviço. Ele começa com um, ele vai reto, igual a gente desenhou lá. E depois aqui a gorjeta, que é o que ele está sugerindo. Então, ele caiu nesse conjunto aqui, ele fez o cálculo e vai dar a saída baseado no centro de gravidade, baseado na média. Então, o que ele viu? Qual que é a pertinência aqui? Qual que é? Atendimento, 5. Então, qual que é a pertinência aqui dentro da qualidade do serviço? A nota 5. Ah, então ele está aqui nesse conjunto bom, ele tem pertinência máxima para bom. Ah, comida nota 7. Qual que é a pertinência que ele tem? Ah, 7, ele tem uma pertinência aqui para o normal, e ele está começando a ganhar pertinência para o deliciosa, mas ainda não está, né? Então, ele está aqui dentro no 7. Então, ele tem uma pertinência aqui dentro do normal. O certo seria a gente jogar isso aqui para cá, porque ele vai ser prejudicado aqui. E aí, baseado na pertinência que ele tem dentro desses conjuntos, que ele vai dar a nossa saída aqui. Por exemplo, 14,99. Deixa eu só fechar aqui, ó. Se eu mudar aqui a nota, dependendo do conjunto, mesmo com 5, ele caiu no mesmo conjunto aqui. Deixa eu colocar atendimento 3. Aqui ele vai replicando. Olha lá, eu mudei o atendimento para 3 e ele sugeriu a gorjeta de 11,7. Tá vendo que essa saída ela sempre vai ser contínua. Então, ela não é igual a um sistema digital, ó, se atendimento foi igual a 3 e comida foi igual a nota maior, igual a 5, então a gorjeta vai ser um valor fixo. Então, a gente não tem essa transição abrupta entre os conjuntos. A gente consegue ter níveis de pertinência dentro do conjunto e a principal utilidade de fuzzy, aplicação de fuzzy é o quê? Fazer controle de sistemas digitais. Então, eu tenho um sistema que eu não quero controlar e ficar definindo todos os conjuntos. Então, eu vou definir quais eu quero e a gente vai ter esse padrão de níveis de pertinência a qual eu faço parte de um conjunto de algo que eu quero controlar, de uma determinada variável linguística. Pessoal, de maneira geral, a gente passou um pouco rápido essa parte conceitual sobre fuzzy, mas como eu falei, o mais importante é saber qual que é a aplicação, como que isso funciona na prática, isso dá para poder implementar, então a gente tem um exemplo de código, é simples de implementar também, então fuzzy, na maioria das vezes a gente utiliza uma biblioteca, a gente não faz os cálculos, embora a gente possa fazer os cálculos de forma manual, mas geralmente a gente não trabalha. Deu para entender o conceito geral, qual que é a aplicação de fuzzy? Ficou alguma dúvida?
Tranquilo, Raíssa? Celso, deu para entender aí? Não tranquilo ou não? Tudo tranquilo? Pessoal, então, nessa parte, então, a gente finaliza. Como eu falei, quando a gente está com um tempo normal, a gente acaba fazendo essa implementação juntos. Então, a gente vai um pouco mais cadenciado. E aquele exercício que está no final do slide também é desenvolvido. Se a gente pegar aquele exercício, para o que eu mostrei, é só mudar o nome das variáveis ali e os valores. Então, quem tiver interesse em tentar fazer, se ficar com alguma dúvida, eu estou disponível para poder ajudar. É importante dar uma repassada nesses conteúdos que a gente viu agora, por último, de fuzz. Então, tem uma apostila sobre fuzz aqui. Tem esse material da aula como base, que vocês devem fazer a leitura. Eu coloquei aqui no ambiente virtual também uma videoaula de fuzz. Aqui eu coloquei videoaulas, mas é uma só. Tem uma videoaula aqui com material explicativo bem interessante. Sobre algoritmos genéticos aqui, tem um material também, tem uma apostila aqui, tem aquela cartilha sobre algoritmo genético, então é importante fazer uma leitura desses conceitos básicos, então, pelo menos para poder dar uma repassada nesses conteúdos. Na semana que vem, na terça-feira, a gente vai fazer o nosso quiz sobre esses dois conteúdos, ou seja, a gente teve 4 aulas, 2 aulas de algoritmos genéticos, 2 aulas de fuzz. Então, a gente vai fazer um quiz sobre os conceitos básicos, não tem nada de implementação, mas sobre os conceitos fundamentais é importante. Então, na terça, a gente vai fazer o quiz. Na quarta-feira, a gente faz a apresentação dos trabalhos do Teachable Machine. Então, a gente já fez, basicamente, eles juntos, né? Só para poder relembrar. Deixa eu colocar no Git aqui. Foi aquela atividadezinha de reconhecimento que a gente fez aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Aquela atividade de reconhecimento de objetos lá que a gente fez. Então, vocês têm que criar com pelo menos 3 objetos, hospedar no Git ou em qualquer outro site. E aí vocês vão mandar o link como a entrega e cada dupla vai apresentar rapidinho, só vai mostrar o que fez depois na quarta-feira. Então, só lembrando não, o que a gente fez na última aula. Ó, tá vendo? Tá reconhecendo o celular. Eu não lembro se eu fiz com o Arduino. Não, não fiz. Eu fiz com as ferramentinhas. Não, também. O que eu fiz com a caneca. A caneca eu fiz. Então, os objetos, vocês têm que falar o que você está reconhecendo, né? Que é aquele código que ele está disponível. Você pode usar essa página mesmo que a gente fez. A ideia você pode só muda a cor de fundo, coloca só o nome daquilo que você está fazendo e coloca a descrição aqui ali. Não precisa enfeitar muito. E aí você vai colocar na página. Então, pegando aquele exemplo que eu deixei pronto lá, muda a cor de fundo aqui, coloca só o nome daquilo. Se você quiser inserir uma imagenzinha em um texto, tá ótimo. Sobre cada um dos objetos que você vai fazer. Então, você coloca aqui, pode ser um parágrafo sobre cada um, ou 3 linhas sobre cada um, só para poder ilustrar mesmo o trabalho. Só a título ilustrativo. Beleza? Sim, disponibilizei o código. Está lá no ambiente virtual, aqui. Aqui, ó. TensorFlow e Teachable Machine. Tá no código. Aqui, ó, dentro do tensor.js, aqui, ó, Josiel, você vai ver que tem uma função predict. É a última desse arquivo. Você vai ver que a gente colocou um if lá dentro. Então, aqui já está funcionando dessa maneira. E aí, você pode copiar a função predict para o seu, que vai dar igualzinho. Mais alguma dúvida, pessoal?